Olá, amadas! No vídeo de hoje eu quero compartilhar um pouco com você de uma experiência pessoal. Diferente dos vídeos que a gente tem aqui no canal, que eu sempre trago um estudo bíblico ou compartilho com você alguma experiência relacionada a casamento, hoje eu quero falar um pouco sobre a nossa saúde. Eu quero realmente compartilhar com você algo que eu venho vivendo nos últimos 30 e poucos dias e que realmente impactou minha vida, e eu espero com esse vídeo poder te ajudar também de alguma forma. Eu quero começar o vídeo lendo com você a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, que diz: Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Esse é apenas um dos versículos que o Senhor tem me dado ao longo desses últimos 30 dias. Eu quero contar um pouquinho para você o que aconteceu comigo e como a gente precisa estar alerta em relação ao nosso corpo, aos sinais que o nosso corpo vão emitindo e que às vezes a gente ignora. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa e não tenho vergonha de chegar aqui e dizer para você. Sempre fui ansiosa, mas sempre tentei controlar essa ansiedade buscando no Senhor. Mas apesar de ser ansiosa, eu nunca imaginei que minha ansiedade estava num nível bem alto, bem acima do normal. E com essa questão de ansiedade, eu acabei tendo um distúrbio no labirinto. Não é labirintite, é um barulho no ouvido, um apito altíssimo no ouvido, que começa, você não sabe a razão, e que pode sim ter outros sintomas. Você pode ter zumbido no ouvido porque você ficou exposto a volumes altos. Você pode ter zumbido no ouvido por algum problema de pressão, por algum problema hormonal. Mas no meu caso, quando foram feitos todos os exames, o que realmente sobrou foi a questão e o fator estresse. Então, eu não imaginava que estava num nível de ansiedade que estava me causando esse estresse, que ia me causar esse dano. E o pior de tudo é que a crise do distúrbio no labirinto começou a desencadear em mim também um distúrbio de ansiedade. Eu comecei a ter uma ansiedade descontrolada. Eu não conseguia me acalmar. Você está com aquele barulho no seu ouvido muito alto e você não consegue silenciar. Não é uma coisa que eu vou colocar o algodão no ouvido e vai passar. Pelo contrário, parece que quanto mais você bloqueia o som, mais alto o barulho fica. Fora todo o mal-estar que você sente, para você ter uma ideia, eu emagreci 3 quilos em uma semana. Então, foi um período, um processo bem difícil, mas ao mesmo tempo eu fui muito ministrada pelo Senhor em relação a medo, ansiedade e o controle que a gente precisa ter das nossas emoções, realmente levando os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Minha amada, quando nós não conseguimos controlar os nossos pensamentos, eles vão sim trazer algum tipo de dano físico ao nosso corpo. E nós precisamos entender que os nossos pensamentos acabam se tornando fonte das nossas ações. E muitas meninas sempre me procuraram falando sobre ansiedade, que estavam com crise de ansiedade, e eu julgava o que elas estavam passando na medida da ansiedade que eu conhecia. E eu simplesmente pensava, não, é só ora, entrega ao Senhor. Mas quando você está numa crise de ansiedade, realmente o segredo é você orar e buscar o Senhor. Mas isso precisa ser feito de uma forma muito mais intensa do que no nível de ansiedade normal. A ansiedade, muitas vezes, ela vem por pensamentos acelerados em relação ao nosso futuro. Nós começamos a ter medo do que vai vir adiante, nós começamos a nos sobrecarregar com coisas que podem acontecer e não sabemos se vão acontecer. No meu caso, eu comecei a ficar bem ansiosa na viração do dia, porque a crise que eu tive era por volta das 3 da manhã e eu acordei com o barulho no meu ouvido. Então eu fiquei muito receosa de dormir e aquilo voltar mais forte, ou que eu ia passar mal durante a noite. E isso só fazia com que eu ficasse cada vez pior, porque como
o mal-estar estava totalmente ligado ao meu emocional. Se eu não controlasse o meu emocional, eu não ia conseguir me recuperar. Outra coisa que nós, meninas, precisamos entender é que chega um ponto que nós precisamos entender se estamos precisando de ajuda. As pessoas espiritualizam às vezes tudo porque somos cristãs e quando chegamos para compartilhar às vezes com alguém, quando compartilhamos, porque temos medo do que as pessoas vão pensar, esse graças a Deus nunca foi o meu caso, mas eu conheço meninas que conversam comigo e que falam, olha, eu nunca contei isso para ninguém, porque a primeira vez que eu tentei já falaram para mim que eu era uma crente fraca, que eu precisava mais orar mais, me consagrar mais, e gente, não é isso, não é esse o caminho e não é isso que Jesus espera, sabe? Jesus conhece o nosso coração, as nossas fraquezas e sabe quando nós precisamos de ajuda. Ele não julga como os seres humanos julgam. E infelizmente, muitas vezes dentro da própria igreja, tem pessoas sofrendo de ansiedade, que pode chegar a virar uma crise de pânico ou uma depressão e não buscam ajuda de um profissional. Eu estou falando você buscar ajuda de um profissional, você buscar um psicólogo, você buscar um psiquiatra, um psicoterapeuta, enfim, buscar uma ajuda profissional. Porque eles têm ferramentas dadas pelo próprio Deus para te ajudar. Ah, mas eu tenho medo de ficar viciado em remédio. Nem sempre o teu caso vai ser um caso para você tomar alguma medicação. Você pode simplesmente fazer uma terapia onde você vai conversar, falar dos teus medos, dos teus dilemas e aquele profissional vai te ajudar. E se você tomar medicação com prescrição de um profissional, ele vai saber até onde ir para você não ficar dependente de nenhum medicamento. No meu caso, eu não precisei tomar nenhum medicamento de rótulo vermelho, que com prescrição médica. O médico me prescreveu um remédio natural, à base da flor de maracujá, que por sinal eu nem tomei muito, porque eu comecei realmente... no começo eu tomava, mas não fazia efeito porque eu estava muito ansiosa. E depois eu decidi não tomar e realmente buscar em Deus, e também fiz uso do chá de camomila, que para mim funcionou muito mais. Pode acreditar que quando eu tomei o chá de camomila, parece que me trouxe um relaxamento até maior do que o comprimido à base de maracujá que eu estava tomando. Enfim, o que eu quero deixar para você aqui é que nós passamos por essas lutas na nossa vida. Nós passamos por dificuldades que os outros não vão entender, mas isso não significa que nós temos que nos calar e sim buscar auxílio no Senhor. Eu comecei a romper esse ciclo de ansiedade, de crises de ansiedade, quando eu me voltei inteiramente para a palavra. Eu comecei clamando, eu comecei orando e clamando, dizendo, Senhor, me tira dessa situação. Eu realmente pude aprender muito sobre buscar ao Senhor no tempo, na hora da nossa ansiedade. Como diz esse versículo, pegar aqueles pensamentos que estavam me atormentando e levá-los cativos à obediência de Cristo. Romanos 12:2 fala que nós precisamos renovar a nossa mente. E muitas vezes, amadas, com tudo que nós passamos e vivemos, estresse financeiro, às vezes estresse com filhos, com marido, com parentes, enfim, essas coisas vão nos sufocando e oprimindo a nossa mente. E nós vamos deixando que isso nos domine. Se nós deixarmos que esses pensamentos nos dominem, nós vamos ceder, nós vamos cair enfermas. Então precisamos sim renovar a nossa mente, para que possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É muito fácil a gente julgar o outro, achar que porque somos cristãos não passamos adversidade, porque somos cristãos não temos doenças emocionais. Nós somos humanos. Interessante que nesse processo que eu passei, minha irmã me indicou um vídeo da Priscila Alcântara que ela ministrou num congresso que ela tem. E aquele vídeo foi impactante para mim porque ela falava justamente das fraquezas emocionais e das lutas emocionais que ela estava passando. Inclusive ela lançou agora recentemente um trabalho que fala totalmente voltado para essa questão. Que somos cristãos sim, mas somos gente. Deus sabe que somos humanos, não é porque somos cristãos que somos super espirituais. São as pessoas que se julgam super espirituais que podem de repente de uma hora para outra
quebrar, porque somos humanos e o nosso lado humano não vai resistir a isso. Então, minha amada, eu gostaria muito que com esse vídeo você compreendesse que há sim uma saída para a tua ansiedade, há sim uma saída para você contornar essa situação que você está vivendo. Eu estou conseguindo, eu ainda não estou 100% em relação à ansiedade, eu já estou bem melhor, mas ainda estou tratando o distúrbio no ouvido, né, o distúrbio no labirinto. Demora cerca de 2 meses para que tudo realmente se estabilize, mas eu creio no meu Senhor que isso vai acontecer bem antes. Deus é tão maravilhoso que usa pessoas que conhecemos e que não conhecemos para estar do nosso lado. Se eu fosse fazer uma lista aqui, seria impossível. Tantas pessoas que Deus colocou para me apoiar, para me dar uma palavra, para estar do meu lado. Vocês até que me acompanham no Insta, se vocês me acompanham também no Instagram, vocês viram, né? Eu narrei por lá, eu falei que não estava bem, que a frequência das postagens iriam ficar irregular. E eu recebi de vocês muitas mensagens de encorajamento, de apoio, de conselhos. Uma das meninas que me aconselhou muito foi a Ita Costa. Ela tem um Instagram, eu posso até deixar o Insta dela marcado para você aqui embaixo. E nós tivemos uma conversa muito abençoadora via direct, aquilo me ajudou muito. E tantas outras meninas que estavam orando por mim. A Kátia, que também é lá do Insta, todas essas meninas falavam comigo por lá, porque foi por lá que eu comentei que eu estava doente. Aqui no canal vocês não sentiram a ausência dos vídeos, porque normalmente eu gravo uma sequência de vídeos e vou liberando um por semana. Então, os últimos vídeos que vocês viram, com exceção do da semana passada, que da semana passada eu já gravei realmente na semana passada, e esse eu estou gravando hoje, é segunda-feira, você vai estar vendo esse vídeo na quarta-feira. Todos os outros do mês de outubro foram vídeos que eu já tinha gravado, porque eu não tinha condição de gravar vídeo. Se eu não tivesse vídeo gravado, o canal também ia ficar sem vídeo. Mas Deus usou vocês que não conhecem, que são as amigas virtuais, para me abençoar, para estar do meu lado, para estar orando por mim. Como era gostoso ver as mensagens no Instagram, dizendo, olha, estou orando por você, você vai ficar bem. Isso me fazia muito, muito bem. Então eu só tenho que agradecer ao Senhor por todas essas pessoas que Ele levantou para estar ao meu lado nos momentos mais difíceis e continuar atravessando esse período, esse processo. Então, minha amada, que você se apegue ao Senhor em meio à luta. Se você atravessa luta com ansiedade, com crises de pânico, com medo, com depressão, apegue-se primeiramente ao Senhor e às verdades do Senhor. Vá na palavra, busque palavras que o Senhor vai lhe direcionar para você estar tomando posse. Mas também, se você vê que é necessário, busque auxílio de um profissional. Não tenha vergonha de dizer que você está com um problema emocional. Jesus deixou essas pessoas para elas nos ajudarem. Seja forte no Senhor, porque o Senhor é a tua força e você vai sair dessa, você vai vencer. Em nome de Jesus, eu declaro, como foi declarado na minha vida, eu declaro na tua vida, você vai vencer toda e qualquer crise de ansiedade, que todo medo, que todo pânico, que todo problema que tenha atormentado a sua mente caia por terra em nome de Jesus e você receba do Senhor a cura e a libertação em nome de Jesus. Amém? Eu vou esperar o teu comentário. Eu espero muito que, se você conhece alguém que está passando por algum problema nesse sentido, fala com a pessoa, mostra que você está ali com ela, mostra esse vídeo para que ela veja também, para que de alguma forma isso possa ajudá-la. Nós somos humanos, pastores são humanos, crentes são humanos, nós somos imitadores de Cristo, mas enquanto estivermos nessa terra estamos sujeitos a passar essas coisas. E outra coisa que eu aprendi, quero terminar o vídeo aqui dizendo isso para você.
Nós podemos consolar muito melhor as pessoas com as consolações que nós somos consolados, assim diz o apóstolo Paulo. Então, mais um propósito que eu vi em tudo isso que eu tenho atravessado é que eu posso muito melhor agora me aproximar de alguém que está sofrendo de ansiedade e de distúrbios físicos causados pela ansiedade e confortá-la com as consolações pelas quais o Senhor tem me consolado. Amém? Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!